anos, ao longo da tua experiência, tu vai minimizando o risco, né? O tempo todo. Pra se proteger, Perfeito. entendeu? Se proteger. Perfeito, bem lembrado, tá. Beleza. Essa aí vai Não, levar, né? gostei. É verdade, eu nunca tinha associado, nunca tinha juntado assim. Porque É verdade. a inconsequência te faz cometer muitos erros, mas também te faz criar coisas. Isso. Aí 14 eu torço, bem, triste, mas minha vida pessoal tava muito ruim, então quer dizer, você não tem muito espaço pra outras coisas, pra outros sofrimentos. Né? Falando do jogo, tu acredita que o futebol brasileiro evoluiu e mudou positivamente depois daquilo ali? Tu acredita que a parte do jogo em si, a parte tática do jogo, porque todo mundo começou a falar em gestão, todo mundo começou a falar em executivo, todo mundo começou a falar em gestor de futebol. Não, começou a ter os cursos aqui, né? O primeiro eu fiz. A CBF começou a implantar. O primeiro eu fiz. Gestor de futebol da CBF. Primeiro técnico, jogo. Gastei uma prata. Cara, eu acho que a gente corre em círculos, assim. Acho que a gente corre até da bunda o tempo todo, assim. A gente fica... Quer ver um exemplo, claro? A final da Libertadores é o Filipão contra o Dorival, pô. Filipão é um personagem central, óbvio. Claro. Um dos maiores da nossa história. É o comandante do processo. Isso. O personagem central em 14. Então, resumindo, nós estamos falando de 8 anos depois, o mesmo personagem que tomou um nó da Alemanha, mas eu acho que não foi só o nó que fez a gente perder aquele jogo ali. É um processo muito mais abrangente. Isso, concordo com você. E muito mais... Tem muito de ocasião aquilo ali. 4 dias antes tinha sido Argélia e Alemanha 0x0. Não. Acontece. É meteoro. Acontece. Também acho que é meteoro. Meteoro. Mas escancarou algumas coisas que estavam escondidas. Que os resultados... Verdade. Escancarou. E, cara, como eu vou falar isso aqui, pô, vai dar mesmo. não quer falar, não precisa falar, não. Não, mas é que eu tenho vontade de falar. Por exemplo, muita gente ganhou muita coisa sem saber nada. Pode ser. Eu não vou citar nome, não. Pode ser, não. Tem muito técnico aí com, chancela de doutor, do que for, que, cara, que não tem a menor noção do que fez. Era muito mais... Isso, os caras ficam malucos quando fazem isso. Era muito mais o atleta se resolve sozinho entre eles do que... O cara geria muito mais o ser humano... óbvio. Si. E muitas vezes nem o ser humano. Fernando, exemplo. Estamos falando de 3 esferas. Diretoria, técnico e atleta. Se a gente tiver fechado entre a gente aqui, vamos ganhar essa porra, é nosso e tal. Foda-se o que o técnico falar e foda-se o que a diretoria fizer. A diretoria trava 10 meses de salário, tu pegou isso no Flamengo muitas vezes. Tá atrasado. Tá bom, cara, vamos ganhar essa merda aqui. É por nós. Vambora. O Monte é novinho, pode ter que ser vendido, tem que ganhar dinheiro. O técnico é burro pra cacete. Esquece o que ele falou. Vamos aqui. Não, eu já vi. Não, ele falou, não esquece tudo que ele falou. Vamos fazer assim. Tem de campo a gente resolve. Vamos fazer assim, ó. Você não faz isso, deixa que ele vai fazer. E resumindo, e pior, vocês fazem ao contrário, o cara nem nota. Não, tem time campeão brasileiro. Brother, é isso. Teve. Aqui, né? Aqui, né? Campeão brasileiro. Resumindo, essa 14 dá uma escancarada nisso. O Filipão tem muito mérito pra mim. Não tá nesse rol. Não tá nesse rol. Também não. Não tá nessa Não tá nesse rol que eu tô falando de não sabe nada e ganhou, não. Não tá. Não. Mas, por exemplo, escancarou que faltavam algumas páginas pra galera na época. Dentro do processo. Dentro de todo o processo. O que mais me choca é em 22, o Oswaldo Oliveira, por exemplo, falar ontem que a gente não precisa de técnico estrangeiro aqui. Cara, isso é de uma ignorância tão grande. Qualquer segmento, o mundo é globalizado, o mundo não tem mais muro. Qualquer segmento, cara, eu tenho uma grande vantagem em relação à minha galera que trabalha comentando esporte e tal. Eu vim da rua, irmão. Eu tenho 5 multinacionais nas costas, fora outras empresas. Eu trabalhei em diversos segmentos. Entendi. Então, eu lidei com muita gente. Eu vendi para executivo trilhardário e vendi para pobre. E eu atendi empresa, pessoa física, eu atendi mercado, eu atendi restaurante, eu atendi farmácia, eu atendi multinacional. Eu trabalhei em muitos segmentos e atendendo outros tantos segmentos. Lidando com gente. Então, modéstia à parte, eu sei um pouquinho de cada segmento, porque eu tive lá dentro. Então, o que acontece? Isso é uma vantagem do processo todo para falar de gente e de esporte. Me perdi o que eu ia falar em relação a... Tava falando do que o Oswaldo falou. O Oswaldo falou assim, que dos técnicos estrangeiros. Alguém na Inglaterra faz conta de quantos são estrangeiros treinando ou não? Foda-se, porra. O mundo é um só da bola. Isso aí. E o Brasil, mas isso é claro, isso é fato, é medo de perder emprego. Medo de não ter mais vaga. Só que observação, o Oswaldo foi um cara que trabalhou muito tempo lá fora. Fez fortuna lá fora no Japão.
Verdade. E o cara ter a coragem de falar isso, que não precisa vir ninguém pra cá. Foi na CBF, Não, Expo? não, cara, a ESPN, não sei, deve ter sido. A ESPN ontem publicou, eu vi na ESPN. Publicou, eu digo, o texto. Então, cara, é de uma ignorância, é de uma boçalidade tremenda. Aí me remete com a todos. Falei, cara, não aprendemos nada. Não é que o 7-1 tenha sido porque, pô, o Lan jogou. Não é isso, não é isso. Escancarou que a gente estava num processo de atraso geral. Aí em 22 a gente vê que a gente caminhou muito pouco. O que melhorou é que os técnicos mais novos estão se preparando mais. O fato de... É porque as pessoas têm uma mentalidade muito curta. O Abel Ferreira falou isso muito bem. Se tivermos 20 Guardiolas na Série A, 4 vão cair. É verdade. Com certeza, não tem como. Um vai ser campeão só, vai mais 5 para a Libertadores que seja, mas 4 vão cair. Se os 20 forem muito picas, 4 picas vão cair. E ele caiu não é porque não é pica, não. Ele caiu porque ela é em cima do sarrafo. É isso aí. Faz parte do processo. É isso. Então, quer dizer, então o resultado no Brasil esconde muita coisa. Muita coisa. Tu é atleta, sabe muito melhor do que eu isso. Então, o problema é comunicar isso para quem tá lá. É isso aí. Como eu não tenho paciência e eu não faço a menor questão de fazer personagem, eu subo o tom do termo, às vezes, eu subo o tom da frase, eu subo o tom da afirmação, eu não tô preocupado se ele vai me chamar de arrogante. Não tô preocupado com isso. Não tô preocupado que ele vai me chamar de marrento. Eu tô preocupado que daqui a uns 6 meses eu tenho certeza que ele vai voltar no meu Instagram e falar assim, porra, eu te achava um mala, mas tu é gente boa beça, né? É isso. Não tem problema. Eu prefiro ser forte, que é pra a pessoa salvar na cabeça dela. Mas tu sabe tudo? Não sei tudo não. Eu só sei mais que a maioria. E sei mesmo e ponto final. Ponto final. Imagina o Messi chega aqui. Não, cara, joguei direitinho. Jogou direitinho. Tu é idiota agora? Virou idiota? Não, jogou pra caralho. É isso. O futebol da história. Ponto final. Ele não cabe opinião. Não cabe opinião, não, porra. Não é isso. Então, tu se acha brabo? Sou brabo. Sou brabo no que faço. Ponto final. Então, às vezes eu faço assim, dessa forma, que o cara tem raiva de mim, mas ele vai ter raiva de mim, mas vai ler uma coisa. Ele falou, cara, o cara é maneiro mesmo. Eu recebi, juro por Deus, pra lá de 200 direct, assim, pô, te achava chatão, mas no Flow, que foram 3 horas e pouco de entrevista, pô, mané, tu é maneiraço, mano. Consegui te entender. Eu falei, obrigado, fico feliz. Porque a galera muito lê. Ele não tem tom, né? Não tem tom. E não tem problema, eu não tô preocupado. E o Thiago Live falou um negócio muito, muito bacana. Ele falou assim, ó, relaxa. Primeira fase do processo, todo mundo tem pena, porque você veio de baixo. Ah, que fofo, pô, que maneiro. A segunda fase do processo, quando você se perpetua na parada, quando você se mantém em alto rendimento, na minha profissão, e o cara ficou marrento. Porque aí tu começa a incomodar. Então, vão te criando rótulos. Aí ele falou assim, relaxa. Passei por tudo isso que você está passando. Aí, e é isso. Aí depois do marrento veio o quê? Não, aí depois, tipo assim, já era, acabou. Não dá mais. Não. Aí engole. Aí engole. Engole por amor ou pela dor, tanto faz. Engole, aí não tem mais o que falar. Saca? Uhum. O Filipão, um bom exemplo disso. Irmão, o Filipão joga como eu gosto? Não. Ele faz o que eu gosto no campo? Não. Ele me irrita? Sim. Acho que ele errou em 2002? Acho, mas ele ganhou. Só que é o seguinte, ele ganha toda hora. Ele é eficiente. Toda hora. Ele é eficiente. No que ele faz, ele é eficiente. Irmão, ele ganha toda hora. O puto tá com 73 anos de idade e ganha toda hora. Toda hora. Detalhe, observação. Ele ganha toda hora há muitos anos em vários ambientes. Você fala, em times diferentes. Em vários ambientes, principalmente. Não podem falar que foi sorte dele. Não, exatamente. Não pode falar que foi o grupo, que não pode. Exatamente. Ele ganhou. Cara, ele foi vencedor. Porque o primeiro, nem sempre, você levar, por exemplo, Senegal ao 3º lugar, você venceu. É isso aí, perfeito. Vamos lá. Perfeito. Ele leva Portugal a vice de Euro. Ele vai no Chelsea. Ele leva o Brasil ao campeão do mundo. Ele faz semifinal com o Brasil. Com o Neymar machucado. E com o Thiago Silva fora. Isso. Ele faz semifinal com o Brasil de novo. Ele vai Portugal com a Copa? Vai, né? Vai. Ele treina outra seleção também, se eu não me engano. Ele ganha com o Palmeiras, com o Grêmio, né? Aí no final de carreira, apanhando pra caralho, ele pegou o Atlético Paranaense com orçamento muito menor que os outros. Lá embaixo que tava o Atlético. E é final de... Sabe? Então, quer dizer, não dá pra falar, esquece, larga isso de mão. É o caso. Larga. Porque se você falar dele, você vai pro Atlético. Pô, mano, tinha que ser idiota. É a mesma ideia do que tu acabou de falar, de você mesmo e do Messi. Mas eu consigo falar, ao nível do eu me botei no mesmo de exemplo do Messi, só um exemplo, tá? É isso mesmo. Não, isso. Cada um da sua... O Filipão,
por exemplo, eu acho que ele erra toda hora. Dentro do que você entende, do que tu Do que acha. eu gosto, do que eu acho que eu entendo, que é mais... Que, na verdade, é o acha seguinte, que tem que ser. aqui tá o pote de ouro. O Filipão vai para um lado, eu vou pro outro. É isso aí. Eu iria pro outro. Entendi. É só isso. Pra chegar no mesmo lugar, você vai dar um caminho diferente. É isso. É isso. Eu não curto o trabalho dele. O modelo que ele utiliza. Mas quem sou eu pra falar do cara? Percebe? Claro. Eu posso falar isso que eu tô falando aqui. Pode dizer que não gosta do jeito que ele faz. Mas eu tenho que admitir, pô, mano, o maluco é brabo pra cacete, pô. Então, resumindo, o Brasil ainda tá parado no tempo que o Oswaldo Oliveira falou um negócio desse. O Luxemburgo, ontem, numa feira, cara, que vergonha. Tu viu a parada, viu? Não vi, eu tô rindo, que vergonha. O que ele fez que foi que vergonha? Acho que ainda tá aqui o história, vou te mostrar aí. Cara, ele vai numa feira de futebol no Brasil, em São Paulo, Tem uma lotado. feira da Organizado pela São Paulo. CBF. Lotado de gente. Cara, olha isso aqui, Bruno. Ele simplesmente fez um PowerPoint. Aqui tem, tem Wi-Fi aqui? Tem, né? Tem. Me dá aí, pessoal. Só pra eu ler pra você entender. Procura Story. CS Story. Storycast, eu acho. Você acha que tá? Qual é a senha? Qual é a senha? Puta. Muito bom. Eu nem sei, tem interrogação? Tem que ter, né? Não pode ter, né? Não. Não tem, não. Pode ter qualquer Não coisa. tem. Qual é a senha? Cara, ele fez uma apresentação em cima do palco. Mas também volta no PT, né? Não dá pra exigir muito. Não aguentei, tava na ponta da língua. Bota no PT, não pode. Por favor, não se conta. Cara, ele pega as palavras que a gente tá Entrou usando. aí? Conseguiu? Olha isso. Vou te mandar. Ele faz um PowerPoint com as palavras que estão se usando hoje em dia, amplitude, profundidade, atacar marcando e tal. E traduz. Que ele diz que o futebol não mudou nada. Pô, cara, dá vergonha, mano. Fala uma aí. Uma pra aqui? gente. Uma aí pra gente. Não, peraí. Jogo apoiado. Sim. O termo hoje em dia. Olha o que ele usa. Aproxima, triangulações. Vem jogar, caralho. Não, aqui eu deixo vocês rirem. Mas agora que é patético. O cara em cima do palco aqui. Vamos lá, tem pior aqui, quer ver? Tem um pior, não, tem um mesmo nível, quer ver? Peraí. Cara, bizarro. Pressionar. Tá escrito vem Tá jogar, caralho. Tá bom. Pressionar. Linguajar dele. Encurtar. Diminui o espaço, caralho. Tem que ter o caralho no fim. Box to box. Olha como é que ele fala merda. Atacar e defender. É isso aí, vendo? É isso que me revolta. Com a mesma intensidade de área a área. O Luxemburgo, por exemplo, é um caso diferente do Filipão. O Luxemburgo me agradou a vida inteira. Quer dizer, uma parte dela. Dentro dos modelos que total. Fez grandes esquadrões. É verdade. O Vanderlei foi o primeiro gestor de clube. Ele foi o primeiro manager brasileiro. Isso. Ele não cuidava só dos 11 jogando e do time reserva. Ele cuidava do campo, da banheira, Paraná. Todo mundo fala isso. Ele organizava tudo, sim, a galera fala. Isso, e quem conhece o Vanderlei fala que ele era muito à frente do tempo. Muito à frente do tempo. Na época. Todos os jogadores que estavam Todos. eles falam que ele era Todos. Todos. E me agradava, por exemplo. Me agrada mais o Vanderlei do que o Filipão, por exemplo. Como comandante como do jeito processo. de... isso. Não, e os dois ganharam pra caralho. Isso. Só que perceba, há quantos anos o Vanderlei foi pra trás e ele não percebeu que ele tá errado? É papo de mais de 10 anos, pô. Mais de 10 anos, irmão. Um cara que foi vanguarda, sentou na sua arrogância, como o cara faz uma exposição, uma palestra dessa, uma exposição dentro da CBF, tu imagina, juro, ele não podia nem falar isso aí, cara. Pô, qual é o seu material? Não pode subir com isso aí. Não pode, bro. Os caras não podem impedir uma coisa dessa de subir. Não sobe mais, tá bom. Não, a gente já pagou, tá bom, mas não sobe mais não. Não, pagou, se eu sou o diretor, se tem nunca eu faço, pô, Vanderlei, brigadão, tá pago aí, a gente fala que você tá gripado, você não vai subir mais não. Não, você não vai subir. Não é opinião, eu não tô negociando com você. Eu sou dono não, você não vai subir. Se eu sou o diretor da CBF, você não vai subir com isso aí, pô. Tá louco, cara. Tá louco. Em resumo, o Vanderlei é um cara que foi vanguarda, sabe? O Vanderlei introduziu o cara a se vestir melhor na beira do campo. No Brasil. Porra, ele fez moda, porra. Ele conseguia gerir grandes estrelas jogando juntos, mesmo que elas tivessem um relacionamento de merda fora, dentro do campo os caras se entendiam. Irmão, o cara foi ao Real Madrid, irmão. O único brasileiro. O único.
E só cai do Real Madrid por um erro. E ele é honesto, pelo menos, nisso. Ele fala o erro dele e tal. Ele é honesto nisso. Ele tira o Zidane e o Ronaldo no jogo, tava 2x0, os caras tomam empate e tal. O Zidane falou assim, não tira mais a gente assim não é assim não. O cara não vem porque tem medo. Você tirou, perdendo... Bem, ele conta bem essa história bacana. É mesmo, legal. O Vanderlei tá 10, 15 anos aí fazendo o que na vida? De futebol. Verdade. Sabe? Então, quer dizer, a gente não aprende, a gente ainda tem muita marra pra aprender. Uma coisa é você ter marra porque você sabe o que tá fazendo e vence. Romário é um cara desse. Sabe? Outros tantos. Do Romário que vem a cabeça automático. Porque é o cara que... É o emblema. Dessa parada de... O Vanderlei era marrento, entregava. Sabe? O que não dá pra gente estar patinando até hoje, assim, cara. Ainda é muito ruim. Mas uma boa parte do nosso esporte é ruim, não é só por conta dos técnicos, não. A nossa matéria-prima aqui é pior que a de fora. Pior que eu digo o seguinte, porque a nossa tá lá, né? A melhor parte nossa tá lá. Salvo raras exceções. Mas os campos ainda tem muito campo ruim. Pô, Fortaleza e Botafogo agora, final de semana, foi vergonhoso. Parece um pasto. Lá, o Castelão? O Castelão. Então, quer dizer, Pena, cara. a gente tem muitos erros, assim, no processo que deveriam ser encurtados. Mas só vale ressaltar o seguinte, nós somos terceiro mundo, né, cara? Então, quer dizer, não dá pra chegar mesmo nos caras mesmo, não dá pra chegar, pô, não dá. É diferente mesmo.